Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Fico muito feliz de vê-los aqui no nosso canal, você que frequenta meu blog, você que frequenta o YouTube, meus podcasts, você que frequenta o nosso... Por quê? Porque eu já falei sobre isso e algumas outras oportunidades, mas não custa a gente sempre trazer à baila esses assuntos, tá bom? É a rotatividade. Então, você, quando vai estudar a metodologia científica, você tem uma palavrinha lá muito interessante que é as variáveis. Mas o que é a variável, João Maria? Então, as variáveis é o quê? São aspectos, propriedades ou fatores reais ou potencialmente medidos através dos valores que assumem ou discriminam um objeto de estudo. Por exemplo, cor, raça, tamanho, altura, tá certo? Peso, taxa de mortalidade, taxa de criminalidade. Então isso aí são variáveis, ela vai mudando, tá certo? Vai variando, né? O clima é variável, né? A temperatura, como é que fica isso aí? Tá certo? Idade, sexo, enfim. Portanto, a variável, ela está sujeita ao quê? A alterações de valor dado a uma quantidade, qualidade, característica que pode assumir qualquer valor para cada caso particular. Então, dentro da metodologia da pesquisa científica, essa citação aqui que eu estou dando para vocês é muito interessante. É um livro que eu acho muito bacana, que é o livro de Servo, Metodologia Científica, 4ª edição, São Paulo, Macron Books, 1996, página 209, tá bom? Né? Se não me engano aí, tá certo? Então, dentro da metodologia científica, quando você está construindo o seu trabalho e vai coletar os dados, vai interpretar certas questões, você tem que ter o fino trato aí de ter aquele feeling dessas variáveis aqui, para não confundir-se, tá bom? Então, essas alterações são importantes. Por exemplo, vamos dar 3 exemplos de variáveis aqui, tá certo? Vamos ver aqui a atuação da polícia junto à comunidade tem reduzido o índice de homicídios. A atuação da polícia, repetindo, junto à comunidade tem reduzido o índice de homicídios. Essa ação ou atuação da polícia, que tipo de variável ela é? É uma variável independente. Porque como a polícia vai trabalhar, ela pode agir de vários frontes. Preventiva, ostensiva, né? Pode ser pontual, pode ser investigativa, tá certo? Pode ser de caráter educacional nas escolas, tá certo? Conscientizando as pessoas sobre certas questões, tá certo? Então, essa atuação da polícia para diminuir a criminalidade é uma ação, é uma variável independente, tá certo? Presta bem atenção nisso aí que é importante para você, meu amigo e minha amiga. Uma outra questão que surge aqui é a variável independente é o fator causa ou antecedente que determina a ocorrência de outro fenômeno, efeito ou consequência. Então, a variável independente, através da ação dela, vai provocar uma outra questão, um efeito, um resultado. Presta atenção nisso, que é muito importante. Então, através da variável independente, nós vamos chegar a um efeito, a um resultado decorrente dessa ação variável. Tá certo? Que é o quê? Qual que é o objetivo aqui? É reduzir a criminalidade. Então, no seu estudo, você vai pesquisar. Você vai ter dados, vai ter variáveis. Tá certo? Então presta atenção nisso que é muito importante. Uma outra questão que surge agora
é a variável dependente. Tá certo? O que é a variável dependente? Ele depende de uma questão. Reduzido o índice de homicídios. A redução dos homicídios é a variável dependente. Ela não é independente. O objetivo final qual é? É reduzir. É chegar num fim ali, que é o quê? Redução do homicídios. É esse o objetivo que foi perseguido pela polícia. Tá certo? Então, a variável dependente é o fator ou propriedade, efeito ou resultado decorrente da ação da variável independente. Agora, uma outra questão que é o pulo do gato aqui, que muitas pessoas se confundem aqui, para que você não seja enganado também, meu amigo e minha amiga, porque tem muitas pesquisas aí por aí que dão resultados, mostram certos variáveis dependentes, variáveis independentes, mas tem uma outra variável aqui, que é a terceira aqui, no caso em questão que nós estamos discutindo hoje, que é muito importante, que é a variável interveniente. O que é essa variável interveniente? Essa variável interveniente é a variável dependente. Tá certo? É a variável que fica entre a variável dependente e a variável dependente. Independente. No meio do caminho tem essa interveniente que você não sabe qual que é o sujeito da ação que vai colaborar para a redução dos homicídios no caso específico. Na sua pesquisa pode ser uma outra questão, que não seja homicídio. Mas a interveniente é o quê? Variável interveniente está entre a variável independente, ela está entre a variável independente e a variável dependente. É a que altera a variável dependente sem que tenha havido modificação na variável independente, ou seja, ela afeta o fenômeno observado. No entanto, não pode ser manipulada ou medida. São aquelas questões aqui, por isso que a pesquisa, às vezes tem pesquisas que a metodologia e as observações das variáveis deu erro. Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui dessa variável interveniente. Por exemplo, a polícia exerce grande influência na redução de homicídios, mas é só a polícia? Você está vendo o resultado da ação, você viu no jornal, a ação da polícia fez reduzir os homicídios e tal. Mas tem um sujeito, um elemento ali que não aparece, que também contribuiu. Tá certo? Então, você nota que a variável interveniente está oculta. Ela reporta-se à polícia como sendo dinâmica, eficiente, que certamente irá influenciar o resultado da pesquisa. Então, às vezes a população em si, através de estar atento na rua, até de precaver-se, de comunicar-se uns com os outros, de alertar, de educar a si mesmo, né? Essa ação vai fazer com que reduza a criminalidade. Só que vai cair no colo da polícia, tá entendendo? Então, é muito importante que você saiba bem essa diferença aí, para que você consiga fazer sua monografia, que você, com a metodologia científica, tá certo? Vai te ajudar a sua vida inteira. E se você aprender, não fica com medo de fazer sua monografia. Vamos parar com esse medo. Para de se ver como coitadinho, né? Essa questão de se ver como coitadinho que não vai conseguir. Vamos parar com isso. Você tem que desafiar-se. O cérebro humano é uma maravilha, uma potência. E você tem uma Ferrari com uma potência enorme e quer tratar o seu cérebro, a você mesmo, como se tivesse uma bicicleta. Aí não dá, meu amigo. Você tem um potencial enorme. Mas você você está se tratando como inferior e você não é. Você pode melhorar, por que não desafiar-se? A neurociência está aí, não sou eu que estou dizendo isso. E quando você vai e tenta você mesmo fazer, você vai melhorando. Quantos alunos, quantas alunas que eu vi ao longo do tempo, né, que não sabiam escrever seu próprio nome, né? Hoje sabem escrever, sabem ler,
tá certo? Pessoas que não sabiam nada sobre diploma, como que é o diploma superior, como que não é, hoje estão afiados nisso, melhoraram. Pessoas que não sabiam o que era o EMEC, hoje sabem que é o EMEC. Pessoas que não sabiam que sobre certas questões da didática, e hoje sabem. Tá certo? Então, pessoas que tinham medo de fazer monografia, hoje fazem com desenvoltura. Porque a população precisa de pessoas capacitadas em postos chaves ali. Porque a população não tem tempo para ficar estudando certas questões. Então ela depende de alguém que vá usar o que aprendeu na faculdade, na universidade, para ajudar a sociedade. Né? Bons engenheiros, bons professores, né? Bons pesquisadores, bons médicos, fisioterapeutas, né? Bons agentes públicos de segurança, boa vizinhança e tudo mais. Então, bons jornalistas, né? Pessoas que cuidam da saúde aí, que estão sempre dando informações para a população, para que ela consiga ser bem orientada. As pessoas precisam de pessoas bem preparadas. Mas se você não se prepara bem na faculdade, né? Como que fica isso aí? Então não leve de qualquer jeito o curso que você esteja fazendo. Leve a sério, tá certo? Isso que eu desejo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã, olha, pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.